Bom dia, queridos irmãos. Muito bom estar aqui em mais uma manhã para juntos aprendermos da palavra de Deus na nossa EBD online. É bom nós nos reunirmos, é bom termos a tecnologia ao nosso favor para juntos nesta manhã aprendermos, abrirmos a palavra, aprendermos mais do nosso Deus, conhecermos mais dele e também para aprendermos a viver em santidade. Aprendermos a viver a vida que o Senhor deseja que nós vivamos. E por isso nós nos reunimos, e por isso nós estamos aqui, estudando a palavra dEle, para aprender dEle, para viver de forma sábia, como temos estudado em Provérbios e visto Provérbios, e vivendo de forma sábia, possamos, com a sabedoria de Deus, impactar o mundo. Viver de forma diferente nesse mundo, para que pessoas possam olhar para as nossas vidas e conhecerem ao Senhor Jesus Cristo. E antes de começarmos a nossa aula, nesta manhã, quero orar com você. Orar pelo seu dia de hoje, orar pelo nosso tempo de aula aqui, também orar pela sua semana, que com certeza desafios virão à frente, para que possamos agir em sabedoria em tudo que faremos nessa semana, nesse dia, que nesta manhã tenhamos juntos agora um tempo agradável, um tempo de aprendizado mais uma vez. Então, vamos juntos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque podemos aprender do Senhor, porque podemos ter esse tempo, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, buscando o Senhor, buscando, ó Pai, na Tua palavra o que o Senhor tem a nós, ó Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque temos esta oportunidade, ó Pai, que possamos ser fiéis nesta oportunidade, que possamos aproveitá-la, ó Pai. Não nos deixe ser negligente. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, por essa manhã agora, que seja uma manhã proveitosa, de juntos aprendermos mais do Senhor, mais da Tua palavra, mais da Tua verdade e da Tua vontade, ó Pai. Cuide de nossas vidas, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, em tudo que falaremos agora, que pensaremos sobre o Senhor, sobre a Tua palavra nesta manhã. Nós também lhe pedimos, ó Pai, por esse dia, que o Senhor nos dê um dia para agir, tudo o que fizermos seja em sabedoria, na sabedoria do Senhor, quanto na nossa semana também, ó Pai. Eu não sei o que cada um fará nessa semana, eu não sei o que cada um, ó Pai, deverá resolver nessa semana, se são coisas fáceis, difíceis, se há problemas pela frente, mas nesta manhã entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, e clamamos, ó Pai, ajuda-nos a agir em sabedoria, Pai, diante de tudo que faremos. Colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, e pedimos, cuide de agora desse momento, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos, então, continuar estudando Provérbios e começamos na semana passada, se você lembra, nosso tema, anatomia em Provérbios. E nós vimos em como o provérbio se utiliza de partes do corpo humano para nos ensinar lições preciosas, lições fundamentais para a nossa vida cristã. Lições de como nós devemos viver em sabedoria. E Provérbios, de uma forma incrível, usa essas partes do corpo humano para isso. Nós começamos semana passada e hoje nós vamos continuar e vendo a mão. E eu quero lhe perguntar, para que serve a mão? Eu não vou conseguir olhar agora no chat, mas se você quiser, você pode digitar e depois eu vou falar para que serve a mão. E outras pessoas vão ver aí o que você digitou. Mas pense, para que serve a mão? Esse é o nosso assunto de hoje. E eu quero mostrar também os assuntos que nós abordaremos até o dia 9, quando nós terminaremos essa série de anatomia em Provérbios. Semana passada,
fiquei sabendo que não apareceu o slide completo. Houve uma falha entre o computador aí e a pessoa aqui. Eu não sabia de algumas coisas que precisava ajustar e acabou não aparecendo tudo. Mas agora está aparecendo completo aí para você. Na semana passada nós vimos a cabeça, hoje as mãos, vamos ver também os pés, pescoço. Vamos ver algumas coisas que estão na nossa cabeça, como olhos, nariz, ouvido, língua, de forma separada, e chegar ao fim, na nossa última aula, estudando sobre o coração. E vamos utilizar essas partes, então, para ver como nós devemos viver em sabedoria. Como o provérbio se utiliza e mostra com essas partes como nós precisamos, como nós devemos viver, então, uma vida sábia. E na semana passada, se você perdeu ou para você lembrar o que nós vimos, nós começamos pela cabeça. E nós vimos que a cabeça, ela está em um lugar de destaque. E o lugar onde está localizada a sua cabeça é um lugar que Deus criou de uma forma sábia. Por quê? É um lugar que favorece os seus olhos a olharem as coisas. É um lugar para seus ouvidos ouvirem de forma mais fácil. É um lugar para que quando você fala, o som possa se propagar de uma melhor maneira. Veja como a cabeça Deus criou de forma sábia, em um lugar evidente. E também, como falei na semana passada, a sua cabeça, ela está localizada bem a parte superior. Ela é a cobertura, vamos dizer, do seu corpo. E ela está, então, em um lugar evidente. E quando você vai procurar alguém, por onde você procura a pessoa? No meio de uma multidão, de uma aglomeração. Você não vai olhar o pé da pessoa. A pessoa estava calçado com sapato tal. Então eu vou procurar a pessoa que está com aquele sapato. Não. No meio de uma multidão, você vai olhar, tentar localizar a pessoa pela cabeça dela, pela o que é evidente na sua vida. E através da cabeça, em Provérbios, nós vimos como aspectos da nossa vida precisam estar evidentes para serem bem utilizados, que são a obediência aos pais, também a prática da justiça, viver uma vida de justiça, a justiça de Deus. Você, um crente em Jesus, foi justificado por Deus e agora você vive essa vida de justiça na prática, no seu dia a dia. Mostra a justiça de Deus em seus atos. Também nós vimos sobre a realização de boas obras, inclusive para os nossos inimigos. Você fazer o bem, inclusive para aquelas pessoas que você tem dificuldade, que você tem inimizade, que você não vai muito com a cara. Você deve ir lá fazer o bem. Para quê? Para que a pessoa conheça de Jesus. E você fazendo isso, essas coisas sendo evidentes, o que as pessoas olharão, o que as pessoas verão? Elas verão a graça de Deus na sua vida. Elas verão a bênção de Deus. E também poderão ver a salvação de Deus através de você. Serão coisas evidentes, serão coisas totalmente perceptíveis para alguém. Quando olharem para você, elas poderem ver essas coisas, elas verão ao Senhor Jesus, sua graça, a bênção, a salvação de Deus. Coisas possíveis, vivendo uma vida de temor ao Senhor. Você só vai conseguir ser obediente aos pais, viver uma vida de justiça. Você só vai conseguir fazer o bem para o seu inimigo se você temer ao Senhor. Como diz Provérbios 1:7, em Provérbios 1:7 nós vamos falar, repetir nas nossas aulas. Provérbios 1:7 fala: o temor do Senhor é o princípio do saber.
Quer viver uma vida de sabedoria? Tema ao Senhor. Só dessa forma você vai conseguir realizar essas coisas. Uma vida debaixo do temor do Senhor. E então as pessoas, quando você vive essa vida, olharão. Quando vão olhar para você, essas pessoas verão, não você, mas verão a graça de Deus, a bênção de Deus, a salvação de Deus. Verão o próprio Deus através da sua vida. E hoje, então, dando continuidade, nós semana passada vimos sobre a cabeça e hoje nós vamos ver sobre as mãos. E eu já perguntei, para que servem as mãos? Para que servem suas mãos? Você deve ter digitado aí. E as mãos, elas são responsáveis pelas realizações de diversas atividades e diversas tarefas do nosso dia a dia. Sem as nossas mãos, nós não conseguiríamos fazer muitas das coisas que nós fazemos. Como coisa simples, você digitar no celular, seria difícil. Você comer, beber, vestir-se, seria difícil. Provavelmente você precisou das suas mãos para acessar agora o YouTube. Você precisou das suas mãos para ligar a TV, ligar o seu celular, digitar ali YouTube, Igreja Batista Esperança. Você precisou das suas mãos. Pense, da hora que você acordou até agora, em quantos momentos você utilizou as suas mãos? Em muitos momentos. E não só para coisas simples, mas para outras coisas também mais complexas. A casa que você mora, ela está hoje levantada, está completa. Mas mãos precisaram ali trabalhar arduamente para levantar ali os tijolos, para fazer a fundação, para depois pintar a casa, colocar os azulejos, o piso. A cama que você dorme, alguém com as mãos teve que fazer ali a cama daquele jeito que é hoje. Alguém trabalhou duro com as mãos. A comida que você provavelmente comeu agora cedo, o seu café da manhã, o almoço que você vai comer, alguém precisou trabalhar de forma dura com as mãos. Ali na colheita, alguém estava trabalhando. Depois, na hora da embalagem, a pessoa no supermercado, passando ali no caixa. Pessoas utilizaram as mãos. Nós utilizamos as mãos para realizar inúmeras funções todos os dias. Para realizarmos coisas, nós precisamos das mãos, são necessárias. Você consegue viver sem as suas mãos? Você vai conseguir. Lembro de uma vez, se eu não me falha a memória, 2018, num acampamento de adolescentes. E nós fomos fazer uma atividade ali na hora do almoço. Não lembro qual que era o objetivo ao certo, porque fizemos. Mas que eu lembro que nós pegamos uma pessoa e ela ficou com as mãos amarradas, ela não podia utilizar as mãos. Outra nós vendamos os olhos, ela não poderia ver. E uma outra fizemos alguma outra coisa que eu não lembro. E isso fizemos na hora do almoço. E agora eu estou começando a lembrar até um pouco. Nós fizemos isso porque o acampamento falava sobre uns aos outros. E para ver como nós precisamos dos nossos irmãos. Então essas pessoas ali na hora do almoço, elas precisavam de ajuda para comer. E nós fizemos isso. E a pessoa com as mãos amarradas, que ela não podia mexer as mãos, ela estava limitada. Alguém tinha que ajudá-la a comer naquele momento. Então nós precisamos muito das nossas mãos. E quem não tem, quem porventura não pode usar suas mãos, nós devemos
Com certeza. Olhar com misericórdia, com bondade para essas pessoas e ajudá-las no que elas precisam. Porque as mãos, nós usamos elas para fazermos inúmeras coisas. Elas ajudam nas tarefas e realizações. E se as mãos, elas são tão importantes assim nas nossas realizações, Provérbios está comparando a nossa vida com as mãos. E ela mostra, então Provérbios mostra como a nossa vida deve ser uma vida de importantes realizações. Nós vamos ver agora, então, de acordo com Provérbios, como devem ser as realizações da nossa vida. De acordo com Provérbios, com a sabedoria que Provérbios nos dá, com a sabedoria de alguém que teme ao Senhor. E o primeiro texto que eu quero que você abra, espero que você já esteja com Provérbios aí aberto. E o primeiro texto que eu quero que você abra, Provérbios, capítulo 3, verso 27. Provérbios 3, 27. Quando nós podemos ver que nossas realizações devem ser o cumprimento de nossas responsabilidades. E se você pensar, nós temos dificuldade de cumprir responsabilidades. Seja como pai, seja como chefe de empresa, seja como líder na sua casa. Temos dificuldades, principalmente se é algo que nós não gostamos de fazer, preferimos deixar de lado, olhar para o nosso próprio conforto e não fazer. Deixa para lá. Vai levando a vida. Vamos ver se outra pessoa faz. Mas agora o texto em Provérbios nos mostra que a nossa vida deve ser diferente disso. Diz ali o texto: não te furtes a fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Aqui a ideia do texto é mostrar que você tem um papel de responsabilidade sobre a vida de alguém. Fala que você tem ali o dever, o direito, você tem que fazer algo. Alguém vai receber algo, alguém de direito vai receber algo de você. E essa pessoa está esperando. Você deve fazer por essa pessoa. Você deve realizar algo por essa pessoa, porque você é o responsável por isso. Você como o líder ali, o chefe na sua empresa, no seu trabalho. Você como líder de algum ministério na igreja. Você que tem responsabilidades dentro do seu lar. Não importa qual a sua responsabilidade. Você tem responsabilidades. E alguém está esperando, alguém está dependendo de você. E o que diz o texto? Não te furtes a fazer o quê? O bem. Ou seja, você não deve fazer de qualquer jeito. Você deve fazer algo que é bom. Você deve fazer o melhor possível. Você deve fazer o bem ao outro. É isso que o texto está falando. Se você tem uma responsabilidade, se alguém está esperando, se alguém vai ter o direito de receber algo de você, você precisa realizar. Se está nas tuas mãos, você precisa realizar e não ser negligente com isso. Pense, como um crente, que responsabilidades você tem? Se você é um marido, um pai, você tem a responsabilidade de liderar a sua casa e conduzir a sua família para Cristo. Se você é um filho, você tem a responsabilidade de honrar seus pais, de obedecê-los. Se você é um líder de um ministério, está servindo, como eu falei, tem a responsabilidade de realizar o que a igreja local lhe confiou e dar todo o suporte que
As pessoas que estão abaixo de você, que estão juntos, servindo no ministério, precisam. Se você é um crente em Jesus, você tem a responsabilidade dada por Deus de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós temos responsabilidades. E pessoas dependem de nós. E se você tem uma responsabilidade, se você tem algo a fazer, se alguém tem o direito de receber algo de você, você não deve ser omisso em fazer, mas você deve fazer o melhor ao próximo, o melhor ao outro, com amor do próprio Deus. Como nós lemos em João, que nós devemos amar o outro assim como Ele nos amou. Fazer da melhor forma com o amor do próprio Deus nas nossas vidas. Precisamos ser canal de bênção do Senhor em tantas vidas, mostrar o amor do próprio Deus. E assim, as nossas realizações, cumprir o nosso papel, onde nós temos responsabilidade. Isso faz parte da nossa vida cristã. Isso faz parte da nossa vida de sabedoria. Isso faz parte de você um crente. Muitas vezes, queremos deixar de lado, como tantas pessoas deixam. Mas Deus lhe deu uma responsabilidade. Está nas suas mãos o poder de fazer. Pessoas que têm direito de receber estão esperando. Então vá e faça. É isso que Provérbios está ensinando. Ensinando que as nossas realizações devem ser o cumprimento das nossas responsabilidades. E nunca andar em omissão. Aí ficaria as suas responsabilidades, somado a uma vida de temor ao Senhor, que resultaria no cumprimento aí das suas realizações, da melhor forma. Nunca uma vida de omissão, mas cumprindo tudo o que você precisa cumprir. Cumprir todas as suas responsabilidades. E a pergunta que fica, é assim que você tem agido? Você tem cumprido as responsabilidades que você tem dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro da sua igreja? Você tem cumprido? Se você não tem, esse é o momento de olharmos para a palavra de Deus, vermos que a sabedoria de Deus nos leva a ser diferente. E se temos falhado nessa e em tantas outras coisas, avaliarmos como está a nossa vida com Deus, se estamos realmente vivendo uma vida de temor ao Senhor. Provérbios nos ensina. Você tem responsabilidades? Cumpra. Você precisa realizar as suas responsabilidades. E Provérbios continua nos ensinando sobre as mãos, sobre as nossas realizações. E agora eu quero que você vá mais para frente. Provérbios, capítulo 19, verso 24. Provérbios, capítulo 19, verso 24. Diz assim: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Esse verso, ele está falando de alguém que você deve conhecer. Está falando sobre o preguiçoso. E aqui, nesse texto em Provérbios, ele leva alguém que é o extremo da preguiça. É tanta, mas tanta preguiça, que a pessoa não quer ter ali a dificuldade, o trabalho de pegar o garfo e trazer até a boca para comer. Isso é tão difícil.
Isso cansa tanto. Vou ter que levantar meu braço agora para comer. Não vou fazer isso não. Vai dar muito trabalho. E quando a gente até lê esse texto, quando a gente pensa nesse trabalho de levantar o braço, você poderia pensar em uma criança até. Mas não, pensa num adulto. Um adulto que não quer ter esse trabalho. Prefere receber a comida na boca do que levantar o braço. Não, vai, me dá comida na boca. É melhor. Eu não vou ter esse trabalho todo de comer sozinho. Há muita dificuldade para mim. Não vou fazer isso. Imagina você no restaurante. Você chegar ali no restaurante e tem uma pessoa que pode utilizar seus braços. Ela tem força, tem vigor. Os braços estão se movimentando, funcionando. E essa pessoa fala, não, quero receber comida na boca. Então alguém ali dando comida na boca da pessoa. E a pessoa não está nem aí se alguém está vendo, se não está, o que está acontecendo. Ela não quer ter dificuldade. É uma preguiça extrema. Então, mas para a nossa realidade, um filho, vai lá no supermercado para mim, precisa comprar ovo. Eu vou fazer aqui um bolo e precisa comprar ovo, acabou, não tenho o suficiente. E seu filho, sério? Não vou não. O supermercado é ali na esquina, vou ter que descer o elevador, vou ter que pôr o chinelo, não vou não. Ou alguém no seu trabalho pede um relatório, fala, você precisa fazer esse relatório. Ele vai dar um pouco de trabalho aqui, tem algumas informações difíceis que você tem que colocar, você tem que dar uma pesquisada, você fala, pede para outro. Não, isso aqui vai me dar muito trabalho. O outro ali, pode fazer, deixa ele ter trabalho. E muitas vezes, nós lidamos com preguiça. E Provérbios fala até de uma coisa extrema, mas se você for pensar quantas vezes você pode ter lidado com a preguiça de uma forma extrema também. E Provérbios, ele diz que a nossa vida não deve ser assim, mas deve ser o oposto da preguiça. Volta algumas páginas comigo, Provérbios 6:6. Provérbios 6:6, ele nos orienta como que deve ser a nossa vida, então. Fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Só um parênteses aqui. Quando eu li esse texto, estava lendo, estudando Provérbios, e eu parei nesse texto, aí falou, vai ter com a formiga. E nós estamos estudando partes do corpo humano. Aí eu parei, formiga? Falei, que outros animais tem em Provérbios? E eu comecei a pesquisar animais em Provérbios. Eu achei uma relação grande. Que eu falei, nossa, também Provérbios dá para fazer um estudo com os animais encontrados em Provérbios. Como Provérbios usa tantas coisas da nossa vida, da natureza, para nos trazer o principal, a sabedoria de Deus. E como que essa sabedoria nos ajuda a viver nesse mundo. E só esse parênteses, mas que Provérbios fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Pensa na formiga. Quando você olha aquela formiguinha, bem pequenininha, às vezes aparece lá na sua cozinha, aquela formiga atrás de alimento, atrás de doce. O que a formiga faz? Ela vai lá, pega o que ela precisa, ela carrega. Você vê planejamento, você vê elas em linha reta, você vê diligência no trabalho, produção. Elas estão lá arduamente fazendo o que precisam. Não tem supervisão. Estão lá, focadas, firmes. E para um bem comum, não apenas para si próprias.
E assim devem ser as nossas realizações, sem preguiça. Apesar de sermos de uma geração, olhar muito com tanta tecnologia ao nosso redor, tantas coisas fáceis. Se você quiser, você senta no seu sofá e você fala, a cortina sobe, a cortina desce, e você fala, a luz liga, a luz desliga. Tanta coisa para você ficar lá no sofá, deitado, confortável. E temos cada vez mais sendo construído a geração do vai cair do céu. Eu vou receber. Só que a Bíblia fala para nós não sermos preguiçosos. Podemos ter mordomias? Podemos. Mordomia sem preguiça. Tanto que Provérbios 21, 25, ele diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Fala. O preguiçoso, ele quer algo bom. Ele quer o dinheiro. Ele quer o pagamento das suas realizações. Mas ele se recusa a trabalhar. Só que Deus, Ele nos deu responsabilidades nesse mundo. Deus, Ele deu a Adão a responsabilidade de cultivar o jardim. Hoje nós estamos aqui nesse jardim, como alguns dizem, selva de pedra, mas continuando, cultivando o jardim. E cultivar o jardim quer dizer cuidar do mundo que Deus nos permitiu habitar aqui. Como você cuida do mundo? Você que é um médico, você ali cuidando das pessoas, atendendo seus pacientes da melhor forma. Você é um advogado, realizando ali as ações trabalhistas que precisa, outras ações criminais, seja o que for. Você é um engenheiro, aumentando da melhor forma a selva de pedra. E assim Deus nos deu responsabilidades para continuarmos cuidando, cultivando o jardim. E precisamos fazer isso sem preguiça. Precisamos continuar indo. Precisamos viver em sabedoria. Quando nós lemos Provérbios 6,6, fala ali para aprendermos com a formiga, certo? Ó preguiçoso, considerarmos os seus caminhos, então olharmos ali para a formiga, considerarmos o que ela está fazendo e, o final do 6,6, ser sábio. Ou seja, viva em sabedoria. Quando você olha e você não é preguiçoso, só por meio da sabedoria de Deus. Por quê? Você vai continuar realizando coisas com suas mãos, trabalhando, cultivando o jardim, através do que Deus lhe deu. Para quê? Para que outras pessoas possam ser impactadas e conheçam do Senhor e vejam como você trabalha bem, como você tem cuidado das coisas que Deus lhe deu. E você faça a diferença nesse mundo. Precisamos continuar indo sem preguiça. E é assim que temos feito. É assim que temos agido. Nós temos ido sem preguiça. E Provérbios continua falando, então, como devem ser as nossas realizações. Nós vimos que nós devemos cumprir as nossas responsabilidades. Também devem ser sem preguiça. E em Provérbios 26:9, nós vamos ver que não deve ser de forma insensata. Eu não estou conseguindo ver direito daqui, eu creio que o slide ele mudou, mas Provérbios 26:9 fala que não deve ser de forma insensata. Diz assim: como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Aqui está falando de um galho de espinhos nas mãos. Mas não é apenas um galho de espinhos nas mãos.
não é algo tão simples. Mas quem está com esse galho de espinhos nas mãos, essa pessoa está bêbada. Imagina o risco que isso representa à própria pessoa e também as pessoas que estão ao redor. Uma pessoa que está bêbada ali, mais inconsciente das suas ações. Então, fazer algo, estar com sua mão fazendo algo com um galho cheio de espinhos. Isso é um risco. E Provérbios compara, então, esse material nas mãos ali do bêbado com a atitude do insensato. A pessoa insensata, ela corre risco no que ela fala, no que ela faz. E ainda, ela não só corre o risco, mas faz que outros corram risco junto. Seja com ofensas, seja com atitudes sem pensar. A insensatez é perigoso. E ela não deve estar na nossa vida. Provérbios 17, 16. Ela fala sobre esse verso, ela complementa esse verso, dizendo assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Fala que o dinheiro, algo extremamente útil, na mão do insensato, o dinheiro é perigoso. Algo bom, algo útil. Só que numa mão errada, na mão do insensato, é perigoso. E pode, com aquilo, trazer um desastre. E nós podemos ser insensatos. Podemos pegar coisas boas e transformá-las em coisas terríveis. Seja com dinheiro, podemos utilizar o dinheiro para o mal, utilizar o dinheiro de uma má forma, ter uma má administração. Seja com nossas relações familiares e amizades, nossa família, algo bom que Deus nos deu. Deus lhe deu uma família que você está inserido e você pode fazer o mal, pode destruir a sua família com as suas atitudes. Seja com o seu trabalho. Deus lhe presenteou com trabalho, mas com as suas ações que você faz lá dentro, que você não representa Cristo, que você age de forma insensata, você pode destruir ali. Pessoas, ao invés de conhecerem o Senhor Jesus através da sua vida, estão vendo algo que nada se parece com Deus. Seja com bênçãos que o Senhor tem lhe dado, você pode utilizar de forma insensata. Podemos chegar a agir como o bêbado que nós lemos em Provérbios, como com galho de espinhos nas mãos, andando por aí, sem pensar, sem medir nossas ações, e destruir tudo. E fazer coisas terríveis, sem pensar nas consequências, sem se preocupar com quem está perto, sem se preocupar se vai ofender, se vai machucar, o que vai fazer, se vai ter consequências na vida da pessoa. Lembre-se que viver de forma insensata no que nós fazemos, nas nossas realizações, com as nossas mãos, isso trará prejuízo enorme para as pessoas, para nós e para as pessoas ao nosso redor. E por isso, nós precisamos agir de forma contrária. Agir de forma que nós vamos temer ao Senhor. Nunca se esqueça disso. Precisamos ir no caminho oposto à insensatez. E o caminho oposto é a sabedoria de Deus. E como nós vamos ser sábios? Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber. E a partir de então vermos como devem ser as nossas realizações que são o cumprimento das nossas responsabilidades, não ser com preguiça, não ser de maneira insensata. E a partir disso eu quero ver com você 3 fatos extremamente importantes
diante de nossas realizações. Vamos ver de maneira rápida esses 3 fatos. E o primeiro fato, Provérbios 12, 14. Que vamos ver aqui com Provérbios 12, 14, que nós colhemos as consequências de nossas realizações. Diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Ou seja, o que a sua mão fizer, os frutos que a sua mão produzir, você vai colher. As nossas ações produzem frutos, consequências, retribuições. É como em uma colheita, que o indivíduo foi lá, usou suas mãos para plantar algo. Então, se ele foi lá plantar tomate, vai nascer tomate. Se plantar abacate, vai nascer abacate. Se plantar chuchu, vai nascer chuchu. Se plantar arroz, vai nascer arroz. Se plantar laranja, vai nascer laranja. Se plantar realizações agradáveis ao Senhor, vão nascer bênçãos do Senhor. Coisas agradáveis do próprio Deus para as nossas vidas. Até nós falamos disso um pouco na semana passada. O que fazemos de bom e a forma como nós fazemos, como nós usamos as nossas mãos nas realizações da nossa vida, nos trarão bênçãos ou maldições. Se fizermos de forma que agrada ao Senhor, teremos a consequência. Se não fizermos da forma que agrada ao Senhor, teremos consequências. Por isso, devemos ter certo que as nossas realizações devem ser da maneira que agrada ao Senhor. É assim que devem ser as nossas realizações, assim que nós devemos agir. E isso nos proporcionará, isso nós colheremos, então, as bênçãos do próprio Deus na nossa vida. Isso é certo. Então, se você fizer, cumprir o que você precisa cumprir, se você não fizer de forma preguiçosa, se você for lá e fizer de forma sábia, não insensata, você vai colher bênçãos. Você vai colher o que Deus está lhe dando em retribuição por aquilo. E o texto nos diz isso, e isto é certo e garantido diante do que nós temos feito, diante das nossas realizações. Um outro fato importante que nós devemos olhar, por maiores que sejam as nossas realizações, o maior poder é de Deus. Provérbios 21, 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós realizamos diversas coisas. Temos inteligência para fazer serviços, coisas incríveis. Podemos fazer desde coisas simples, como cuidar de um bebê. E eu lá, cuidando do Mateus em casa, é um pouco difícil até, mas Deus dá essa habilidade, Deus nos concede isso. Tem que trocar aquelas fraldas sujas. Nós podemos fazer isso e Deus nos dá essa condição. Podemos preparar refeições para a nossa família. E até coisas mais difíceis, como construir um prédio, fabricar peças, programas de computador. Pessoas que usam suas mãos para editar vídeos. Médicos que usam suas mãos para fazer cirurgias ali. Coisas que você fala complexas, coisas difíceis, coisas muito detalhistas, de detalhe. O engenheiro que usa suas mãos na construção de prédios. E tantas outras coisas que nós fazemos com as nossas mãos, coisas incríveis, que Deus permitiu, Deus nos deu capacidade. Só que muitas vezes começamos a nos engrandecer. Nossa, olha o que eu faço. Olha como eu sou bom.
eu faço isso, faço aquilo. Mas por mais que tenhamos poder, o maior poder é de Deus. Nenhum rei que tem um poder sobre determinado local tem poder maior que o poder de Deus. Deus que concedeu aquela pessoa para ser rei de determinado local. Deus que permitiu que alguém fosse o presidente, o governador, o prefeito, tivesse autoridade sobre algum grupo. E por mais que nós tenhamos o poder para realizar tantas coisas, o maior poder é de Deus e não nosso. E só temos poder para realizar tantas coisas, para tantas realizações, porque Deus permitiu, porque pela graça de Deus Ele nos concedeu, com um objetivo maior, que Ele seja visto, que Ele seja conhecido, que Ele seja glorificado. Tudo que nós fazemos, estamos mostrando Ele andando pela sabedoria dEle e não nossa. Como falei, Ele deu habilidades para homens fazerem grandes realizações na medicina, na engenharia e tantas outras áreas. Deu ali a possibilidade de homens estarem em posições estratégicas para, no governo do nosso país, no governo de tantas áreas, da nossa cidade. E Deus, Ele deu. E Deus deu capacidade para que o homem chegasse nessas posições, para que o homem fizesse isso, para que o homem construísse carros, navios, para que construísse uma cidade. E desde a mínima habilidade, que às vezes nós consideramos coisas corriqueiras, como fazer uma comida em casa, até algo que pareça maior, você tem porque Deus permitiu, que Deus lhe concedeu pela graça dele. E isso nos mostra como nós somos limitados, como nós somos dependentes. Isso nos mostra que nós precisamos viver em humildade diante desse grande Deus que nos salvou, desse grande Deus a quem nós servimos, desse grande Deus que nós andamos com Ele. Podemos fazer tantas coisas, mas só fazemos porque Deus concedeu esse poder para que nós pudéssemos fazer. E um último fato, nossas realizações, elas precisam evidenciar a glória de Deus. Então, diante do que nós fazemos com as nossas mãos, pessoas precisam olhar e falar: essa pessoa realmente faz para a glória de Deus. Provérbios 31:31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Esse é o conhecido texto da mulher virtuosa, que começou ali no versículo 10. Alguns dizem que esse é o retrato da boa esposa. Outros comentaristas dizem que aqui é a personificação da sabedoria. Mas, independente do que Provérbios ele está apresentando, de qualquer forma, nós podemos ver aqui a sabedoria aqui de uma forma prática. A sabedoria colocada em prática na vida. Então, no decorrer de tudo que a pessoa, seja aquela mulher, o indivíduo estivesse fazendo, colocando em prática a sabedoria de Deus em suas ações, no que estava fazendo com sua família, no que estava fazendo nos seus negócios, em tudo que estava realizando. Nós vemos que aqui a mulher virtuosa aqui atuava em tantas áreas com a sabedoria de Deus. E então, isso resultava que a glória de Deus fosse evidenciada através da sua vida. E quando nós fazemos isso, quando nós vivemos na sabedoria de Deus, quando nossas realizações, quando usamos nossas mãos para fazer
Tudo, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, onde nós estamos, seja coisas simples, seja coisas complexas, como o texto vai apresentando desde o verso 10. Quando fazemos debaixo da sabedoria de Deus, com a sabedoria de Deus, pessoas vão ver a glória de Deus. E pessoas vão olhar para você e falar: uau, essa pessoa realmente segue ao Senhor. E você faz isso não para chamar para você a atenção, não para que pessoas reconheçam você, mas para que pessoas olhem para o Senhor Jesus Cristo, vejam a Ele, vejam Deus. Quando nós, crentes, vivemos com a sabedoria de Deus, pessoas vão olhar para a nossa vida, vão admirar nossa vida íntegra, nossa vida sábia, nossa vida que glorifica a Deus. E é assim que deve ser. Pessoas devem ver a glória de Deus através das nossas realizações da nossa vida. De tudo que nós fazemos. E isso só vivendo na sabedoria de Deus. E chegando ao fim, eu lhe pergunto: como viver essa sabedoria em tudo o que você faz? Como viver a sabedoria de Deus em todas as suas realizações, no que você faz com as suas mãos? Provérbios 1:7, novamente eu vou repetir, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Quando você teme ao Senhor, você vive essa sabedoria. E se você é um louco, você despreza essa sabedoria e esse ensino de Deus. E se você temer ao Senhor, viver essa vida de temor ao Senhor naturalmente, você cumprirá as suas responsabilidades, fazendo o melhor nas suas realizações. Você fará sem preguiça, você fará sem insensatez. Olhe novamente para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Elas fazem coisas incríveis. Você usa elas constantemente. Então lembre que a sua vida de temor ao Senhor deve ser constante, como o que você faz com suas mãos. Lembre que tudo o que você faz com suas mãos devem ser em temor ao Senhor. Dessas coisas mais simples até as mais complexas. Usamos nossas mãos para tantas coisas, então todas as nossas realizações devem ser em temor ao Senhor. E assim, o Senhor será conhecido, o Senhor será glorificado. Pessoas o conhecerão, verão o poder dele atuando em nossas vidas, a graça dele em nós. É assim que devemos usar as nossas mãos, assim que devem ser as nossas realizações. Desta forma, Provérbios nos ensina como devemos realizar tantas coisas nesse mundo, que possamos então fazer todas as coisas para a glória de Deus e que Ele seja visto através da nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Deus, nesta manhã nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude, para que todas as nossas realizações sejam realizações que mostrem o Senhor de uma forma sábia, Pai. Nos ajude a temer ao Senhor, ó Pai. Inclina nosso coração ao Senhor, ó Pai, e não a nós mesmos. Que possamos estar com os olhos fixos no Senhor. Que possamos estar com os olhos fixos somente em Ti, ó Pai. Nós pedimos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, nas nossas realizações, em tudo o que fazemos com as nossas mãos, ó Pai. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajude a cumprir nossas responsabilidades. Nos ajude a fazer sem preguiça, sem insensatez. Ó Deus, clamamos ao Senhor. Transforma as nossas vidas e nosso coração. E nos dê, Pai, agora, um bom domingo,
na tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado a você que esteve junto até aqui, juntos aprendendo a palavra de Deus. E lembre, mesmo que a interação fique mais difícil devido à câmera, a não estarmos juntos no mesmo ambiente, se você tem dúvidas, mande suas dúvidas. Você pode escrever no meu WhatsApp direto, você pode escrever no WhatsApp da igreja, mandar suas dúvidas, porque isso é uma aula. E se você tem dúvidas, na próxima aula, nós vamos pensar juntos, vou tentar aqui responder a sua dúvida, nós vamos abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre a sua dúvida, mas vamos juntos estudar a sabedoria de Deus através do corpo humano. E por isso nós temos estudado, então, anatomia em Provérbios. Que Deus lhe abençoe e espero você aqui no nosso culto para juntos cultuarmos ao nosso Deus, cantarmos, ouvirmos mais dele às 11 horas. Então, corra, venha, esteja aqui às 11 horas para juntos glorificarmos e aprendermos mais do nosso Deus, estarmos em comunhão, cantando e aprendendo sobre ele. Que Deus te abençoe.